Está registrada em Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. Sentados como estamos, nós vamos ler esse texto. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para lhe pedir esmola aos que passavam e aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração, se encheram de assombro, porque isto lhe acontecera. Oremos ao Senhor. Pai, a tua palavra, ela é viva. Ela não volta vazia, ela sempre fala conosco. Portanto, nessa noite, Pai, nós queremos pedir que a tua voz seja clara, manifesta aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, sobre esse extraordinário milagre da cura milagrosa daquele homem. Oh Deus, só o Senhor pode fazer milagres em nossas vidas. Por isso nós pedimos, fala conosco, em nome de Jesus oramos. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Oi, as crianças vão descer? Então vamos chamar as crianças de 3 a 10 anos para virem à frente. Crianças de 3 a 10 anos. A nossa oração é que Deus abençoe as crianças. Lembramos os pais da necessidade de trazer os seus filhos à casa do Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Pode descer, Deus abençoe. Dá para pôr o som no violão? Ou é aqui? É? Aí.
Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estava um aleijado, pedindo esmola de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo, e quem procura a Deus acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estavam aleijados, pedindo esmola, também em valor. Pedro e João iam para o templo, e tu também podes ir a Deus e receber do Pai a unção e a vida, e repartir o amor e o seu poder. Hoje Jesus quer falar contigo e através de ti levantar alguém. Tens a palavra e o seu Espírito, usa o que tens, Deus te ouvirá. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e pregue, Jesus te usará. Levanta e pregue, e Jesus te usará. Amém. Graças a Deus. Queridos, o templo, na época dos apóstolos, era o templo construído por Herodes, o grande Herodes. Este santuário, ele começou a ser construído no ano 19 a.C. e terminou no ano 64 depois de Cristo. Ele tinha o dobro das dimensões do templo de Salomão. Para vocês terem uma ideia, a frente desse templo tinha pelo menos ou aproximadamente 450 metros, só a sua frente. Era enorme. Ele foi o mais suntuoso dos templos, dos 3 construídos. O primeiro foi construído por Salomão, o segundo por Zorobabel, no retorno da Babilônia, e o terceiro por Herodes o Grande, este
do qual vamos falar nessa noite. O capítulo 3 de Atos nos conta que um homem coxo, aleijado, há muitos anos ele era coxo e aleijado, e ele ficava todos os dias à porta, uma das portas do templo, a mais bonita, chamada de Porta Formosa. Segundo os eruditos, ela era chamada assim porque ela era construída toda de bronze. E a luz do sol, quando batia nela, fazia aquela porta brilhar intensamente e causava um espetáculo extraordinário para quem quisesse e pudesse apreciar. Era a única porta que dava acesso à entrada aos átrios dos gentios, ou ao pátio dos gentios. Gentil é quem não tinha sangue judeu, podia ficar só ali naquele pátio. Lá para dentro não podia, só os judeus ficavam. Havia um pátio para esses gentios. Essa porta dava entrada. E ela era tão pesada, porque era de bronze, espessa, que precisava de pelo menos 20 homens para abri-la, 20 diáconos para abrir a porta e 20 diáconos para fechar a porta. Já imaginaram? Que porta é essa? Ela possuía 22 metros de altura. E as portas eram de bronze, duplas e pesadas. E este homem coxo, ele tinha mais de 40 anos de idade. E alguém sempre o levava àquele lugar da porta para ficar esmolando, pedindo esmola. Já imaginaram? Um homem aleijado, pobre, necessitado da graça de Deus, esmolando, pedindo por favor um trocado, uma moeda, um dinheiro. Assim era a sua vida por muitos anos. Por isso eu gostaria de falar sobre esse tema hoje. A porta formosa do templo de Herodes o Grande. E foi ali naquela porta que aquele homem, por certo, tinha observado várias vezes o Senhor Jesus Cristo passar por ela, porque Jesus ia ao templo costumeiramente. Quantas vezes Jesus deve ter passado por este homem? Como disse, com muita frequência, porque Jesus ia ao templo. Sempre que ele podia, ele ia ao templo. Então aquele homem coxo, aleijado, na Porta Formosa, no seu lugar que já era cativo, era dele, por diversas vezes, ele presenciou Jesus curando enfermos, curando outros coxos. Presenciou Jesus curando cegos. Como já disse aqui, o profeta Isaías fala que quando o Messias viesse, teriam muitos sinais, mas especialmente um sinal extraordinário, que nunca tinha acontecido em todo o Velho Testamento. Nunca ninguém, nenhum cego tinha sido curado milagrosamente. E ele disse que quando o Messias chegasse, esse seria o sinal de que ele seria o Messias. Ele curaria cegos. E Jesus curou muitos cegos. E aquele homem tinha visto milagres extraordinários, os paralíticos andando. E ele também tinha ouvido muitas notícias dos milagres extraordinários que Jesus havia feito. Comentários se espalhavam pelo templo, pela porta do templo, de que Jesus possivelmente, de fato, fosse o Messias, porque ele estava fazendo grandes sinais e prodígios. E aquele homem ficava sempre esperando a oportunidade em que Jesus pudesse passar ali por ele e então definitivamente curá-lo, como ele fez com outros tantos. Todas as vezes que aquele homem via Jesus curando doentes no templo, ele devia se encher de esperança. Eu fico imaginando, ele está aqui, ele está curando no templo,
Talvez Ele me cure hoje. Talvez hoje seja o meu dia. Queridos, imagine como devia ficar cheio de expectativa de que Jesus passasse por ele e ele então o agraciasse também com um dos seus extraordinários milagres. E também como devia ser frustrante quando passava mais um dia e ele não for alcançado pelos milagres de Jesus. Que frustração! Imaginou? Mas num belo dia, a notícia da morte de Jesus tira daquele homem a esperança e o brilho dos seus olhos. Toda a esperança que ele possivelmente havia cultivado deve ter desmoronado ao saber da notícia que o único que poderia mudar sua realidade havia morrido. Jesus morreu. Isso se espalhava pela cidade e também pelos aleijados e doentes da Porta Formosa. Era a triste notícia que se espalhava. E aquele homem perdeu as esperanças. Não há mais solução. Nunca ache que Deus tenha se esquecido de você. Este foi o pensamento que aquele homem teve. Não é possível. Quantas vezes ele passou por mim e não me curou. E agora a notícia de que ele está morto. Será possível que Deus se esqueceu de mim? Quantas vezes nós também ficamos a pensar assim? Nós clamamos, nós oramos, jejuamos e pedimos, e parece que Deus se esqueceu de nós. Meu tio era muito crente, presbítero. Ele morreu com 103 anos. Quando ele estava com 101 anos, eu disse: tio, acho que Deus se esqueceu do senhor. Não é possível. 102 anos. E ele estava lá, firme, em pé. Mas aos 103, Deus o chamou. Deus se lembrou dele. Queridos, como deve ser triste para nós pensar, imaginar que Deus tenha se esquecido de nós. Principalmente quando há expectativa no nosso coração, esperança de cura, de bênçãos. E então, nada acontece. Jesus estava morto. Essa era a notícia que tinha chegado ao coxo da Porta Formosa. Segundo lugar, nunca espere o pouco de Deus. Se você estiver esperando um milagre de Deus para a sua vida, lembre-se de esperar grandes coisas de Deus, porque Deus tem grandes coisas para fazer naqueles que o amam, naqueles que creem no seu nome. Em meio àqueles dias de luto, a vida seguia-se. Porque a vida segue mesmo depois do luto e da morte. E de repente Pedro e João, discípulos enlutados, porém convictos da ressurreição do Senhor Jesus, foram ao templo para orar, quem sabe para agradecer a Deus pela vitória, do triunfo da ressurreição. E assim, quando eles estavam passando pela Porta Formosa, parece que Deus se lembra daquele homem que se sentia esquecido. E então aquele homem se dirige a Pedro e João e pedem a Pedro e João apenas uma pequena esmola. Eu não quero nada, eu quero apenas uma pequena esmola. Em contrapartida, meus queridos, o que é que Deus tinha para aquele homem?
O que é que estava reservado da parte de Deus para aquele coxo abandonado, esquecido ali? Enquanto ele pensou apenas em uma pequena esmola, Deus tinha para ele uma grande cura. Imaginaram? Uma grande cura. Por isso, nunca espere pouco de Deus. Todo o histórico dos feitos e do agir de Deus mostram que Deus sempre tem algo maior e melhor, muito mais do que pedimos ou do que os nossos pensamentos podem conceber. Queridos, o nosso maior sonho, escutem, ainda é pequeno perto daquilo que Deus pode fazer. Deus é especialista em feitos extraordinários. E Ele não está limitado às dimensões da terra. Ele é o todo-poderoso, soberano Deus, que tem nas mãos o controle da vida e da morte, os limites dos mares. Ele tem o controle de toda a história da terra. Ele tem o controle da história da sua vida e da história da sua pátria e da sua nação. Deus tem o controle. E Ele pode fazer coisas grandes. É preciso esperar. Esperar. Nunca achar que Deus tenha se esquecido de nós. Mas esperar coisas grandes de Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em primeiro lugar, nunca se esqueça, ou nunca pense que Deus se esqueceu de você. Em segundo lugar, nunca espere pouco de Deus, espere muito mais de Deus. Em terceiro lugar, esteja pronto para dar um passo de fé. Queridos, o texto nos relata que o homem só foi curado quando ele resolveu agir com fé, estendendo a mão para tocar a mão de Pedro. Quando a mão de Pedro tocou a mão do homem doente, seus músculos e seus artelhos foram totalmente, milagrosamente restaurados. Queridos, sempre há um passo de fé precedendo um grande milagre. Esteja pronto a dar um passo de fé. A Bíblia revela esses princípios em várias passagens. Naamã, por exemplo, quando foi detectado uma terrível doença da lepra, ele pede por socorro, ele é orientado para ser curado a mergulhar 7 vezes no rio. Vamos ver o texto, 2 Reis 5,14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Esse é o texto. Antes, porém, ele disse, mas tem tantos rios aqui tão perto, por que eu tenho que ir até o Jordão? Porque a palavra do homem de Deus era essa, era que preciso que ele fosse até o Jordão e desse um passo de fé. É preciso dar um passo de fé, porque Deus tem coisas grandes para aqueles que agem assim. Então diz a palavra de Deus que Naamã foi e mergulhou 7 vezes e levantou milagrosamente curado de sua lepra. É preciso dar um passo de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O cego que foi curado por Jesus, lá em Marcos 8:23, da mesma forma, olha o que diz o texto. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos,
impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este homem precisou, depois do emplasto que Jesus passou no seu olho de barro com saliva, ir até o poço para se lavar. Você precisa ir até o poço e se lavar. Um passo de fé. Da mesma forma, em 1 Reis, capítulo 17 e 14, a viúva de Serepta, para ser recompensada da escassez, da fome, da seca que abatia, precisou dar um passo de fé. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quando você vai ver esse texto antes, você vê que ela recebe este homem de Deus e diz: olha, eu não tenho comida. Eu tenho um pouco de farinha aqui que só vou fazer para mim e para o meu filho hoje, e amanhã nós vamos morrer. E ele disse: não, faça o seguinte, faça um bolo para mim. Desafiou aquela mulher na fé. Faça para mim, não faça para você nem para o seu filho, faça para mim. E ela obedeceu num passo de fé. Deixou de fazer o bolinho, né? No caso era pouca farinha, para ela e para o seu filho comer, era o último alimento que ela tinha em casa. E aquele homem então, quando viu o passo de fé daquela mulher, a viúva de Serepta, ele disse: não faltará farinha nem azeite na sua botija, traga todas as vasilhas, e Deus vai fazer um milagre, e vai derramar azeite e colocar farinha, dias após dias, até que caia a chuva sobre a terra. Meus irmãos, o milagre da Porta Formosa foi um milagre extraordinário. Pedro e João não tinham ouro nem prata. O que é que eles tinham para dar àquele homem? E eles deram: em nome de Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Tomando pela mão, ele disse: levanta e anda. E aquele homem recebeu o milagre esperado, tanto que ele esperava por esse milagre. Esperava por Jesus, no entanto, seus discípulos o fizeram. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei se você está sentado à porta, esperando algum milagre de Deus. Talvez nós estejamos. Não podemos desistir. Ainda hoje nós estávamos esperando o milagre de Deus, e pelo barulho eu acho que não veio. Mas Deus está no controle de todas as coisas. É isso que faz nos descansar nas suas promessas. Deus é Deus. E Ele não tem se esquecido de nós e dos nossos clamores como nação. O que nós precisamos, irmãos, é estarmos prontos para darmos um passo de fé. Para todas as situações de crises, todas as situações difíceis, onde nós demandamos de um grande milagre, a palavra de Deus tem nos ensinado a dizer a palavra mágica, a senha: Deus proverá. E Deus proveu para aquele homem, aparentemente esquecido. Deus se volta para aquele homem à Porta Formosa, e ele recebe um milagre extraordinário. E foi tão extraordinário que aquele homem deu um salto, um pulo, um aleijado coxo, quase de 40 anos. Imagina os seus artelhos todos duros, entrevados, agora se soltam, e ele pula, e entra no templo, entra na igreja, pulando, saltitando e glorificando a Deus, coisa que era proibido por causa da liturgia do templo, a liturgia do culto. Pairava um silêncio sepulcral como os nossos
cultos litúrgicos, aquele homem entra saltitando e pulando e glorificando a Deus. E eu pergunto a vocês, era para menos? Você não faria o mesmo? 40 anos aleijado, eu entraria pulando, rolando nesse templo, glorificando a Deus, chorando e louvando e bendizendo o seu nome santo. Que milagre, que coisa extraordinária, diz o texto. E foi tão extraordinário que os religiosos que estavam dentro do templo, vendo o barulho, vendo os gritos de louvor, vendo aquele homem alegre, também chorando em prantos de alegria, saltitando pela cura, eles o reconheceram. É ele, é o coxo da porta, é o coxo aleijado, todo entrevado, torto, que ficava à porta. Que milagre é este? Quem fez isto? Que coisa extraordinária! E todo o povo ficou assustado, impactado, impressionado. E ali houve uma pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E ele proclamou, por certo, a todos aqueles homens do templo que estavam impactados: foi Jesus de Nazaré. Porque os seus discípulos, Pedro e João, me tomaram pela mão. E eles me disseram: não tenho ouro nem prata para te dar, nem uma esmola, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, agora dá um pulo e começa a andar em nome de Jesus de Nazaré. E o milagre aconteceu. Imaginaram que testemunho, que pregação. Quanta gente ali no templo, religiosos, se converteram a Jesus pelo milagre da porta formosa. Extraordinário milagre. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele pode fazer um grande milagre na sua vida. Você que está sentado à porta esperando o milagre de Deus. Quem sabe o seu filho se converter, sua filha desviada, quem sabe o seu casamento detonado, sua vida precisando de um milagre. Então, lembre-se, há esperança para você. Nunca ache que Deus tenha esquecido de você. E nunca espere pouco de Deus. Não espere uma esmola. Espere muito mais, muito mais. Mas para isso, esteja pronto para dar um passo de fé. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Ele possa entrar com santa providência em nossas necessidades e o milagre venha ao nosso encontro. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero colocar no Teu altar, Senhor, as nossas vidas, como aquele homem doente na porta formosa. Nós estamos sempre à espera de um milagre. Milagres na nossa vida espiritual, milagre na nossa vida conjugal, milagre nossos filhos, nosso lar. Por isso, ó Deus, ouve as nossas orações, entra com santa providência e traduz o nosso sofrimento em um grande milagre, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Essa é a nossa oração, esperando por um milagre, em nome de Jesus. Amém.